uma vez, a população mundial fica em alerta para sintomas de uma nova doença, com seus primeiros casos detectados em Wuhan, na China. Transmitida pelo coronavírus, conhecido desde a década de 60, a enfermidade causa infecção respiratória com sintomas de febre, tosse seca e falta de ar. Trata-se de uma nova variante denominada 2019 nCoV. Em casos mais graves, pode provocar pneumonia e até a morte. O Vitalidade de hoje traz o médico veterinário Fernando Spilk para falar sobre o tema e esclarecer dúvidas a respeito das formas de transmissão e os principais cuidados a serem tomados. Spilk é doutor em genética e biologia molecular, professor da Universidade Fevale e também presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, falando sobre esse assunto que tem assustado bastante a população, não só brasileira, mas mundial. Obrigado pela oportunidade. Cumpre a gente fazer esse papel de informar a população, então obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de discutir esse assunto agora. Professor, especula-se então que a transmissão tenha se dado de animais para humanos, né, por meio de cobras ou de frutos do mar, vendidos em um mercado na cidade de Wuhan, como a gente disse no início do programa. A transmissão entre seres humanos, ela está confirmada e quais seriam então as formas de contágio? A fonte exata, o animal, que é a fonte exata de origem, ainda não está bem determinado, né? Muito provavelmente, da experiência que a gente já tem com outros coronavírus emergentes, vai acabar caindo em quirópteros, em morcegos, né? Mas sim, o que importa para nós, para a população em geral hoje, muito mais do que a origem, é que existe transmissão sustentada entre humanos. Ele é um vírus de transmissibilidade mais baixa do que a de outros coronavírus emergentes que nós conhecemos no passado, e ele inclusive tem transmissibilidade mais baixa do que vírus com os quais lamentavelmente a gente convive hoje em dia, como o vírus do sarampo e outros. Mas sim, é uma doença que nós devemos ter em mente que está ocorrendo nesse momento no Oriente, e ela vem se alastrando em populações humanas, especialmente naquela região muito populosa da província da China onde ele iniciou. O vírus já é conhecido da comunidade científica há bastante tempo, né? Mas por que agora ele está tomando consequências mais graves? Afinal, o que é o coronavírus? Na verdade, os coronavírus são um grupo bastante amplo de vírus que infectam animais e humanos. Em veterinária existe uma experiência muito ampla com coronavírus, especialmente os coronavírus aviários, que causam grandes problemas à produção aviária no mundo, né? A produção de galinhas, de aves domésticas. Mas este grupo de vírus específico, esses vírus que vêm ganhando espaço nos últimos anos, como o caso do SARS, da Síndrome Respiratória Aguda Grave, e do vírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, o MERS, eles são coronavírus diferenciados, né, com uma capacidade de transmissão bastante alta e com uma letalidade muito alta. Esse novo vírus, ele vem sendo reportado desde dezembro do ano passado, e agora ganha uma dimensão muito alta em virtude do tamanho do surto, mas felizmente parece que este coronavírus específico já de início tem uma mortalidade, ou seja, causa menos óbitos do que os coronavírus emergentes mais recentes, como o SARS e o MERS. Não obstante, ele deve se espalhar muito mais na população humana, porque não causando óbitos, ele deve ter muito mais, principalmente portadores assintomáticos, né, pessoas que contraem, que é muito comum com doenças virais, que a gente contrai a infecção, mas por ter uma imunidade adequada, não ter outras doenças intercorrentes, a gente consiga lidar com a infecção sem grandes sinais clínicos aparentes, e acaba também alastrando a infecção. Então ele é um vírus que deve sim se espalhar mais, mas felizmente ele tem uma mortalidade bem mais baixa. Então o risco de uma epidemia global não é descartado? Não é descartado. Muito provavelmente, como já foi dito por autoridades inclusive da OMS, é quase impossível que o vírus não se dissemine ao redor do globo. Claro que estão sendo tomadas medidas de restrição de movimento, especialmente na região inicial, né, da introdução do vírus agora na espécie humana, que devem controlar, de certo modo, um pouco essa disseminação, mas ainda são, no momento em que gravamos essa entrevista, é uma história a se desenrolar, né?
a se desenvolver, em que medida esse vírus vai efetivamente se espalhar. Ele com certeza tem uma capacidade de disseminação que vai ser mais alta do que outros coronavírus que a gente vivenciou nesses últimos 20 anos, né, em virtude de que ele mata menos, tem mais pacientes assintomáticos já reportados, pessoas que viajam e que acabam disseminando o vírus. Então, sim, é muito possível que o vírus se espalhe ao redor do globo. As pessoas que já tiveram contato com algum tipo do coronavírus, elas têm alguma imunidade a mais do que alguém que não tenha tido contato com esse vírus anteriormente? Os coronavírus que infectam, nós temos outros coronavírus distintos desses que têm muita gravidade, que infectam também humanos e que causam normalmente resfriados, doenças do trato respiratório superior, não causam pneumonia. Ainda é um tema obscuro em que medida essas infecções são relativamente comuns pelos coronavírus mais antigos, são capazes de dar alguma imunidade para esses novos coronavírus. Provavelmente não, em virtude de diferenças em proteínas que ficam na superfície viral, que são as determinantes para proteção propriamente dita, né? Na verdade, a nossa proteção vai ter que ser muito mais relacionada a evitar aglomeração de pessoas, ambientes fechados, lavagem, higiene das mãos, né? Nesse sentido é que teremos que trabalhar. Aqui não temos uma orientação da Sociedade Brasileira de Infectologia que diz que não devemos tratar como uma gripe, porque a gripe é causada pelo vírus influenza. Sim. Nada a ver com o coronavírus, sim. Então. Gripe o termo gripe é restrito em virologia e infectologia às doenças causadas pelo vírus influenza, que tem características muito específicas de sazonalidade, de padrões de circulação de vírus, seja pandêmico, seja sazonal, ainda que este vírus, o coronavírus o 2019 nCoV, ele cause uma doença clinicamente, quando na forma de pneumonia, muito similar à influenza, à gripe, né? Mas realmente não é uma gripe, eu preferiria chamar de uma pneumonia viral, né, causada então por esse coronavírus. Na China estão sendo tomadas uma série de providências, né? E aqui no Brasil tem algum protocolo já orientando por parte do Ministério da Saúde ou de outra instituição como proceder? Já existem protocolos para os profissionais de saúde relacionados à notificação do Ministério, o diagnóstico. Esses protocolos têm sido seguidos, ao que parece, em tempo real. A gente tem acompanhado mais ou menos pelo noticiário os casos que têm ocorrido até aqui na região de suspeitas e tem visto que tem sido feito o diagnóstico, felizmente até este momento, normalmente apontando para outras doenças, tem sido seguido à risca em termos de diagnóstico laboratorial. É claro que hoje no Brasil nós temos uma capacidade de diagnóstico instalada importante, muitos grupos não só de diagnóstico de rotina, mas também de pesquisa instalados. Todavia, a gente tem uma limitação hoje de recursos, né, que pode ser importante no caso de uma resposta a esse tipo de doença na geração de testes diagnósticos ou no próprio diagnóstico de rotina em larga escala, mas esperemos, né, que então o governo, as autoridades aportem recursos necessários. Mas por enquanto a gente tem visto que com as poucas suspeitas que têm ocorrido, tem se dado conta de fazer o diagnóstico. Em Minas Gerais, tivemos casos suspeitos na cidade vizinha de São Leopoldo, aqui em Novo Hamburgo também. Pelo envolvimento do setor coureiro calçadista, aqui temos muitas pessoas que viajam para a China, né? Novo Hamburgo e a região do Vale dos Sinos, de certa forma, está mais suscetível? Na verdade existe, né? A gente sabe que existe um tráfego muito importante, especialmente de São Paulo, né? Também da região calçadista, mas também de outros polos, a parte de tecnologia, e da região, daqui da nossa região, de pessoas que trafegam daqui para a China e da China de volta, pessoas que nessa época vêm inclusive de férias, né, das suas atividades laborais lá. E sim, obviamente a gente, com o mundo globalizado de hoje, onde se viaja, né, em menos de 24 horas, se vai de um lado ao outro do globo, a possibilidade de transmissão existe. Então nós precisamos estar atentos. Eu acho que ainda não é momento não vejo causa para pânico nem para medidas extremadas, mas sim a gente deve estar atento aos noticiários, às orientações
principalmente dos órgãos de saúde, não é? E se em algum momento nós realmente tivermos uma importação e uma transmissão, número de casos aqui, pessoas transmitindo o vírus de umas às outras, como já está reportado na Alemanha, e deve em breve começar a acontecer em outros países, claro que a gente vai ter que tomar um cuidado especial, principalmente com ambientes, aglomeração de pessoas, etc., que a gente vai precisar evitar, né? Talvez eventos precisem ser postergados ou cancelados em virtude desta situação. Mas ainda eu acho que é muito mais algo que nós precisamos estar atentos num nível, eu diria assim, de luz amarela de atenção. Uma das coisas importantes que eu queria ressaltar é que não há motivo, ao que tudo indica, para pânico. Tá? Nós estamos lidando com uma nova doença, mas ela parece que está se desenhando de maneira muito dentro daquilo que se espera quando da introdução de um vírus como esse na espécie humana. Então, as autoridades de saúde terão seguramente como lidar com o controle dessa doença. Então, além da China, outros países como a Alemanha já têm casos confirmados desse nova modalidade do coronavírus? Sim, diversos países, me parece que até o momento 16 ou 17 países já têm casos, né? Principalmente aqueles países que têm mais tráfego internacional de pessoas, como os Estados Unidos, Alemanha, etc. E na Alemanha, hoje pela manhã, foi confirmada uma transmissão de uma pessoa que tinha importado o vírus e que aí transmitiu a outra pessoa, não é? Ao que tudo indica, tem se conseguido inclusive mapear esses novos casos, não é? E na medida em que todo mundo está atento, muito provavelmente conseguiremos restringir de algum modo a entrada desses casos novos. Mas é algo, como eu digo, que nós vamos ter que ir observando e reaprendendo e reavaliando ao longo do trajeto dessa epidemia. Aqui no Brasil, casos suspeitos, pessoas em internação domiciliar sendo monitoradas. O que isso significa? Significa que estão sendo tomados cuidados necessários, né? Claro que toda vez que uma pessoa apresenta assim, sintomas respiratórios e ela possa ter vindo, né, de um país asiático, claro que a gente tem que também tomar isso na devida proporção. A China é enorme e não está totalmente, né, tomada pela epidemia. Outros países da Ásia nem têm sequer notificação, mas tem se tomado esse cuidado, que é meritório. Toda vez que uma pessoa tem doença respiratória e ela vem de um desses países, hoje então é esse protocolo de isolamento que é adequado. Agora, não é motivo para pânico também, por quê? Porque nós temos uma pletora de outras doenças respiratórias virais e bacterianas com sinais muito similares, sintomas muito similares que estão circulando. Agora, recentemente, no dia de hoje, me parece, foi feito inclusive o diagnóstico de uma pessoa que estava em isolamento em Campo Bom e que se viu que é o vírus da gripe pandêmica, né, de 2009, o H1N1, que também causa sinais similares. Então, o importante é o isolamento, a atenção, o cuidado e o diagnóstico adequado. É isso que tem sido feito. Vamos falar um pouquinho mais sobre os sintomas, então, os sintomas do novo coronavírus. Na verdade, o que tem sido reportado é muita tosse, né, secreções nasais abundantes. Os sintomas normais dessas doenças respiratórias, de mialgia, dor no corpo, febre alta. A febre tem sido um marcador, inclusive, de tráfego nessas regiões, né? A febre, quando eu me refiro dentro da febre, o aumento de temperatura. E, nos casos mais graves, pneumonia. E o que a gente tem aprendido também, analisando e lendo aí sobre os casos onde há uma gravidade mais alta, que, como acontece com outras doenças respiratórias também, os óbitos estão muito relacionados com comorbidades. Então, pessoas que já têm, né, alguma doença respiratória pregressa, ou que têm problemas cardíacos, ou que têm outros problemas, como é o caso, né, de pacientes lá da China reportados com Parkinson e outras doenças, diabetes, que são sempre fatores que predispõem a uma doença muito mais grave, muito mais exacerbada, o que ocorre também no caso da gripe. E uma coisa que não nos tranquiliza, mas de certo modo é um sinal para as pessoas da população geral, para elas avaliarem, é que grande parte desses óbitos foram em pessoas acima dos 70 anos de idade no Oriente. Então, uma faixa etária que, lamentavelmente, já é mesmo mais propensa a uma doença respiratória mais grave, como ocorre com a própria gripe, né? Onde os idosos, normalmente, lamentavelmente, têm uma doença bem mais grave, que, infelizmente, às vezes evolui a óbito. Professor, chegamos ao final desse nosso primeiro bloco, Vitalidade de hoje.
trazer esclarecimentos sobre o surto de coronavírus iniciado na China. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, é uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Vitalidade está de volta. Nesse segundo bloco, continuamos com o Dr. Fernando Spilk, pesquisador e professor da Universidade Fevale, conversando então sobre o coronavírus. Professor, falamos então um pouco da origem no primeiro bloco, os sintomas, cenário mundial, nacional e regional. Há risco sim de uma epidemia mundial, mas também as pessoas não precisam ficar tão apavoradas quando vem notícias sobre isso, né? Porque tem uma sensação de insegurança no ar. Seguramente, ela promove também essa sensação de insegurança que fica se repassando em correntes de aplicativos, né, de celular, de comunicação, informações que não contribuem em nada, né? Então, coisas de pânico querendo dizer que já está instalado, que está se sonegando informação. Tem gente repassando que é uma arma biológica que foi inventada. A gente não tem nem tecnologia para isso, tá? E também conselhos, né, de uso de soluções caseiras para tratar a doença, e deficiências nutricionais, que na verdade não seria o vírus, ou que seria o vírus, mas que ele só está causando isso porque a pessoa não tem vitamina D, ou porque precisa tomar chá de erva doce, etc. O importante agora é não ir atrás desse tipo de notícia falsa, de fake news, né? Como se cunhou de chamar. Quando há doença respiratória, manter a calma. E o que a gente tem que fazer? Tem que ir ao médico, tem que buscar o serviço de saúde, né? Nós sabemos as dificuldades do acesso ao sistema de saúde no nosso país, mas seguramente hoje, com a atenção toda que está sendo dada aos protocolos que foram preconizados pelos ministérios, Secretaria da Saúde, etc., essas pessoas terão acolhida no sistema de saúde, quem tiver uma doença respiratória, para ver o que é. E a partir daí fazer o diagnóstico correto, dar a dimensão correta. Então as pessoas precisam agora recobrar muito a sua inteligência, a sua capacidade de análise e pensar, não, nem tudo que está circulando por aí pode ser verdade. Busque informação nos fontes seguras, os canais regulares da mídia, como a gente está fazendo exatamente nesse momento agora. E quando tiver uma desconfiança maior, vá, né, alguém da família ou a própria pessoa doente, busque o serviço de saúde para ver o que há e ter um diagnóstico correto. E as atitudes corretas para tratamento também. Professor, como é um vírus novo, ainda não há vacina, né? Não, até é engraçado, já começa de todo lado promessas de vacina. A gente sabe que não é assim, né? A vacina de Zika, de chikungunya, por exemplo, estamos aí aguardando centenas de grupos trabalhando ao redor do mundo. Não é agora que teremos vacina, então a prevenção vai se basear em outras medidas, com certeza.
E tá com sintomas, procurou um centro de saúde. Como se dá a confirmação, então, o diagnóstico de que realmente é esse novo vírus? Como as doenças respiratórias elas têm uma manifestação que nós chamamos de estereotipada, muitas doenças infecciosas provocando pneumonia levam a um quadro muito similar. Esse e outros vírus e bactérias, inclusive, necessitam de confirmação laboratorial. No caso desse vírus, no Brasil, por uma questão da biossegurança envolvida, ele é realizado esse diagnóstico, por enquanto, pela rede oficial de diagnósticos, laboratórios centrais de diagnóstico, e ele é feito através de métodos moleculares. O que isso quer dizer? É detectado, então, se avalia se existe fragmentos específicos do genoma viral, existem técnicas adequadas para fazer isso, e saber se é exatamente aquele vírus que está lá, ou se busca outros vírus respiratórios para, então, fechar um diagnóstico. Mas exige confirmação laboratorial nesse momento, porque são sintomas muito similares aos de outras doenças, precisa saber o que está acontecendo. Enquanto não sai o diagnóstico, obviamente são tomadas as medidas todas de precaução de isolamento dessas pessoas para que não haja contaminação de mais outros indivíduos. Casos suspeitos também se ouve a expressão quarentena. Quarentena é um isolamento, a pessoa não vai ficar 40 dias efetivamente, mas ela vai ficar até a confirmação do diagnóstico negativo, pelo menos isolada, né, sem contato com muitos outros indivíduos, não é? As pessoas que forem ter contato com ela vão utilizar luvas, máscaras com biossegurança adequada para que não contraiam a doença, e após o descarte, né, a ideia de que um exame negativo vai ser, normalmente vai entrar no ritmo normal, né, do sistema de saúde, ou quando houver um caso positivo, até que a pessoa se cure, até que entre no período em que ela já não dissemina mais o vírus através das suas secreções respiratórias, e a partir daí muitas pessoas irão se curar, o que nós já sabemos dessa doença, a grande, imensa, mais de 97% das pessoas se curam, não é esse número, eu tenho a impressão que vai aumentar ao longo do tempo, cada vez uma letalidade medida mais baixa, as pessoas que se curam vão depois voltar à vida e sociedade normal, a partir do momento que elas estiverem, né, sem disseminação do vírus. Como é um vírus e não uma bactéria, né? Não se recomenda o uso de antibiótico. Como é feito o tratamento, então? Tem que esperar passar mesmo? Ingestão de líquidos? O que se faz? Na verdade, seguramente, muitos desses pacientes, eles vão ter uma pneumonia bacteriana associada. Óbvio que a equipe médica vai avaliar isso e, quando necessário, vai, inclusive, entrar, provavelmente, com antibiótico. Mas, provavelmente, na maioria dos casos, haverá tratamento de suporte, reposição de fluidos, né, de líquidos. Existem uma série de grupos hoje trabalhando no mundo vendo quais antivirais, drogas específicas contra vírus, têm uma melhor eficácia contra este coronavírus, né, inclusive baseado na experiência com o coronavírus anterior que nós, na espécie humana, temos, não é? E provavelmente algum antiviral terá uma eficácia, né, no sentido de controlar um pouco os efeitos da infecção. Mas hoje o tratamento, até onde nós sabemos, é um tratamento de suporte, não é, permitindo então que a pessoa vá montando imunidade, que ela mesma consiga debelar a infecção. No Brasil não temos casos confirmados, mas já falando um pouco de bons hábitos de saúde, né, que possa ajudar a fazer com que tanto esse vírus quanto outros, né, se disseminem com tanta facilidade. Eu diria que se as pessoas querem tomar medidas adequadas de saúde, de prevenção nesse momento, elas devem, à exceção, claro, da questão de que nós não temos vacina, mas no resto elas podem tomar todas as medidas que já estão preconizadas para a não contágio de gripe. Então, lavagem frequente das mãos, uma lavagem de mãos que seja com sabão e com esfregação das mãos em água corrente, para saber quanto tempo. Canta 2 parabéns a você, pode cantar mentalmente, não precisa cantar alto, né? Como a OMS recomenda, mas é bastante tempo. Depois de lavar as mãos, aí sim, se quiser fazer isso com frequência durante o dia, quem quiser, depois de lavar as mãos, faz o reforço com álcool gel. O álcool gel sozinho, sem lavar a mão, em mão suja, ele não adianta muita coisa, então as pessoas têm que estar sabendo isso. Evitar ambientes aglomerados,
pouco ventilados. Nós, felizmente, nesse momento ainda estamos no hemisfério sul no verão, então tem que pensar que daqui a pouco começa o outono e aí vai ficar um pouquinho mais frio, talvez essa epidemia se continue até lá. Então aqueles ambientes tipo trem, ônibus, casas noturnas, etc., muito fechados, onde só tem a respiração, o ar muito viciado, né? Evitar, né, esses ambientes com muitas pessoas em pequeno espaço, porque isso sim, durante a epidemia instalada, vai ser nesses ambientes que a gente vai contrair a doença. Tá? Então, mais ou menos o que a gente já preconiza para a gripe é o que a gente vai precisar fazer para evitar o coronavírus. Muitas pessoas têm perguntado sobre as máscaras, né? Então tem essas máscaras muito simples, né, com uma só camada de ou tecido ou um material sintético que se utiliza e a gente vê as pessoas na TV. Elas evitam a disseminação assim de grandes perdigotos, né, do próprio espirro, etc. Mas as máscaras comuns normalmente não evitam a inalação de partículas virais. Em ambientes hospitalares, seguramente para os profissionais de saúde, no caso de uma epidemia, vai ser preconizado um outro tipo de máscara para os visitantes também, que elas têm um filtro de ar, tá? Que realmente evita a inalação. Então a máscara nesse momento, na nossa situação, não vai ser muito útil, tá? A máscara comum, mas higiene, evitar locais de aglomeração, evitar locais fechados, essa é uma boa dica, o que a gente já faz para a gripe. E o compartilhamento de utensílios, por exemplo, e o próprio chimarrão? Eu diria que se nós tivermos de fato uma epidemia instalada, não vai ser adequado que a gente fique compartilhando, né, utensílios de comida e etc. que não estejam lavados. E o nosso chimarrão talvez a gente tenha que fazer ele um pouco mais individualizado, né, ou com as pessoas da casa que a gente sabe, né, que estão saudáveis, etc. Evitar, né, o nosso hábito de compartilhamento normal a partir do momento que realmente a gente comece a ter casos, porque infelizmente nós sabemos, inclusive eu comentava antes, tem muitas pessoas adquirem infecção, espalham o vírus sem ter a doença, o que é muito comum com outros vírus também. Você falava no primeiro bloco que as pessoas mais acometidas, então, são a partir mais da terceira idade, né? Não há nenhum caso registrado com crianças. Até onde eu tenha conseguido ler reportes, não. Tem sido muito mais, os casos de doença grave têm sido muito mais reportados nos idosos. E essa vai ser a faixa etária, provavelmente, que vai precisar ter mais cuidado, né? Vai ter que ficar mais atenta, tanto eles quanto a própria família, aos sinais de saúde, no caso do estabelecimento da epidemia em ambiente regional ou brasileiro, né? Porque, de fato, da experiência chinesa, parece que eles são mais sensíveis, mais suscetíveis, o que é relativamente normal, né? Os idosos e as crianças são bastante sensíveis à doença respiratória. Que orientações você daria para quem está com viagem marcada? Não sei perfeitamente como está o protocolo de entrada na China nesse momento, né? Mas até para outros países. A recomendação do Ministério da Saúde, não só brasileiro, mas de autoridades internacionais em outros países, é evitar viagens à China nesse momento, né? Se nós formos acompanhar, especialmente a província de Wuhan. Então, eu acho que é prudente nesse momento evitar viagens para lá e é o que tem sido reportado, inclusive com cancelamento de voos, cancelamento de linhas, né? Particularmente para essa região da China que é o epicentro da epidemia. Infelizmente, essas viagens terão de ser postergadas. E as pessoas que já estão lá, em algum momento devem retornar para os seus países de origem, tem uma série de protocolos, como você falou, para garantir que o vírus não Há um protocolo, inclusive, instaurado em virtude do período de incubação do vírus, de a pessoa ficar lá por 2 semanas dentro da cidade, só vai poder sair de lá depois que, passado o período já conhecido de incubação, não demonstre sintomas. Em alguns casos, eles têm sido feito também triagem para ver se a pessoa não está eliminando o vírus, e essas pessoas têm sido autorizadas de sair, né? As pessoas a gente tem visto vídeos interessantes, inclusive o pessoal tem
tem feito lá dentro da cidade, daquela região, mostrando que as pessoas não estão saindo à rua, né? Existe todo um protocolo de combate, onde não existe aglomeração de pessoas, etc. E à medida que as pessoas têm passado o período de incubação livres da doença, tem sido permitido então que elas deixem esses locais. Mas obviamente precisa ter muita paciência para estar num ambiente desse, né? Cidade praticamente assim fantasmagórica, né? Sem poder sair, sem nada, mas é necessário pelo bem da coletividade, né? Da espécie, que as pessoas se mantenham então nesse isolamento forçado, infelizmente. Professor, para encerrar, então, esse nosso bate-papo, o que é importante a comunidade que está nos assistindo pela TV Câmara, pelo YouTube, pelo Facebook, né, ficar sabendo nesse momento sobre esse novo coronavírus, então, até para evitar essa sensação de insegurança, de medo que muitos vêm demonstrando por aí? Eu diria que é retomar a consciência da necessidade de prevenção de doenças. No caso das doenças respiratórias, nós como sociedade temos uma experiência longa com a gripe, não é? Então, as questões de higiene, as questões do manejo adequado de utensílios, o manejo adequado, né, evitar essas questões que eu falei, evitar aglomerações, etc. Manter a calma, ao que tudo indica, das emergências sanitárias que nós tivemos nos últimos anos, ainda que possa se espalhar mais, é talvez aquela, felizmente, com menor gravidade, tá? Mas principalmente manter a calma e buscar informação nos canais adequados. Tá? A partir disso, a gente vai ter mais sucesso no combate a essa epidemia. E, especialmente nesse inverno, tomar o cuidado de tomar a vacina da gripe, porque nada impede que uma co-infecção entre esses dois vírus leve a casos muito graves, não é? Então, tomar a vacina da gripe, manter-se saudável, com boa alimentação, essas coisas que normalmente a gente tem de fazer para evitar problemas. Aqueles que têm doenças crônicas, manter sua medicação, seja diabetes, doenças cardíacas, etc., porque tudo isso vai mantê-los, né, os medicamentos de uso contínuo, com a saúde adequada para, caso contraiam a doença, poderem lidar melhor com essa infecção. Então, manter os hábitos normais. Não precisa, o que a gente tem visto em correntes de WhatsApp aí, não precisa começar a consumir violentamente fígado bovino, não precisa tomar 2 chás de erva doce por dia, não precisa fazer suplementação de vitamina D todos os dias, tá? É tomar os cuidados de saúde normais preconizados pelos médicos. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos, né? As pessoas estão um pouco assustadas com essa temática e trazer informação de qualidade, então, é a melhor forma de informá-las. Seguramente, seguramente. Manter a calma e acompanhar os acontecimentos. Um canal bom, assim, que o senhor indicaria da área, assim, se as pessoas tiverem alguma dúvida, onde procurar informação, por exemplo? Nós publicamos nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Virologia alguns documentos relativos à síndrome. A Sociedade Brasileira de Infectologia publicou uma pequena cartilha. Alguns canais, especialmente a rede pública, né, de rádio e televisão, que tem site na internet em português, que é a BBC, tem feito trabalho bem interessante de divulgação científica, de esclarecimento, e tudo que for sendo reportado a partir do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde e da imprensa escrita, falada, televisionada e de internet, a imprensa profissional, que eu acho que tem feito um excelente serviço. E muito cuidado com aquele recadinho do WhatsApp, com o recadinho do Telegram, que chega de uma fonte obscura, sem nome, ou dizendo de um hospital que ninguém sabe de onde. Procure as vias regulares de informação, que é o melhor. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. O programa Vitalidade chegou ao fim. Hoje conversamos com o médico veterinário Fernando Spilk sobre o coronavírus. Spilk é doutor em genética e biologia molecular, professor da Universidade Fevale e presidente da Sociedade Brasileira
de Virologia. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, e também será exibido no Facebook da emissora. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da Câmara no YouTube. Lembramos que sugestões de pautas podem ser enviadas, então, aqui por esse WhatsApp que aparece na tela. Até o próximo Vitalidade.